aula daí, beleza? Eu sou o professor Eduardo, prof de Química, e nessa aula vamos falar então das amidas. Bom, para quem acompanhou a aula de aminas é uma função orgânica diferente, tá? Enquanto que lá nas aminas a gente tem os compostos que são derivados da amônia, onde sai um H e entra uma cadeia carbônica, aqui nas amidas a diferença é a seguinte: é também um derivado da amônia, só que sai o H e entra um radical acila. O que é um radical acila? O radical acila é um radical derivado de um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico seria algo parecido com isso daqui, né? Eu estou tapando ali o nitrogênio e os hidrogênios. O ácido carboxílico ele teria um OH aqui, o C dupla OH, que dá origem à função, é o grupo funcional carboxila. Sai o OH e entra ali, né, substituindo o hidrogênio da amônia. Então a amônia é o NH3, sai um H e entra esse radical que tem esse C dupla O aqui, tem essa carbonila aqui, tá? Só que daí essa carbonila acompanhado, né, de um radical orgânico a gente chama de radical acila. Então aqui na amida eu tenho o seguinte, é o radical acila derivado ao NH2, que é ligado ao NH2, que é um derivado da amônia, tá? Foi só um hidrogênio da amônia ali que foi substituído. Bom, em termos de nomenclatura é o seguinte, a gente vai contar os carbonos desse radical acila, vamos dizer o prefixo para esse radical, contando se tem um carbono é met, se tem dois carbonos é et, três carbonos é prop, assim por diante, tá? E depois do radical orgânico, a gente vai dizer o tipo de ligação que tem entre eles. No caso aqui eu usei todos os exemplos com ligações simples, vai ser um AN. E terminamos o nome escrevendo amida. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Tenho aqui o radical acila é de 3 carbonos. Quando é de 3 carbonos, escrevemos prop. Logo após esse prop, eu vou escrever esse AN aqui. O que significa o AN? Que as ligações aqui, ó, entre os carbonos são ligações simples. E agora eu termino o nome escrevendo amida. Então, propanamida. Certo? Tranquilo? Barbado? Veja, aqui numa outra representação, agora com estrutura de linhas, tá? Eu tenho aqui o radical acila com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para 5 carbonos o prefixo é pente. E somente ligações simples entre os carbonos aqui do radical acila, então pentan. E como é um grupo amida, pentanamida. Está lá o nome do composto, certo? Agora mais uma aqui, tá? Eu estou querendo dar a entender para você que se aparece o dupla O para cima ou para baixo, o NH2 para a esquerda ou para cima, isso não faz diferença, tá? Não vai achar que são coisas diferentes. Não, ainda estamos falando de amidas. Aqui é uma amida onde o radical acila é de 4 carbonos, então but. Somente ligações simples, an. É um grupo amida, butanamida. Tranquilo? Então vamos continuar aqui, ó. Eu vejo que eu tenho uma ramificação nesse meu radical acila, portanto a gente tem que indicar a posição dessa ramificação. É uma ramificação de um carboninho só, então tem ali um metil ali naquele composto. E a gente vai numerar a cadeia. Por uma questão de princípios das regras de nomenclatura da química orgânica, a gente dá a numeração, né? A gente inicia a numeração da cadeia carbônica, iniciando pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou perceber que no carbono 3 eu tenho metil. E agora eu falo o resto do nome do composto. É um composto de 5 carbonos, onde eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos e é uma amida. Então ficou lá, 3-metilpentanamida. Certo? Agora o seguinte, ó, o que tem de novidade aqui? Nesse caso aqui era para ser um NH2, só que um daqueles hidrogênios que era NH2 em todos os demais exemplos que eu havia passado até então, um desses hidrogênios também foi substituído. E eu tenho aqui, ó,
também um carbono substituindo um hidrogênio que era da amônia. Isso daqui a gente chama de metil. Acontece que esse metil é diferente desse metil que está aqui. Essa ramificação metil aqui está ligado diretamente ao N, ao nitrogênio que era da amônia. Então a gente escreve assim esse nome, ó. A gente diz que no N tem o metil, certo? E agora a gente vai falar o nome da cadeia carbônica lá, que é responsável, né, que é proveniente do radical acila. Então aqui, ó, eu tenho um N-metil numa cadeia de 5 carbonos, que é uma pentanamida, tipo essa que está aqui. Então veja a diferença. Antes eu disse que era um 3-metil-pentanamida, porque era um metil pendurado na cadeia carbônica, aquela do radical acila, e nesse caso o metil está no N. Então eu escrevo N-metil pentanamida, certo? Agora veja, eu tenho os dois hidrogênios lá que eram um NH2 e tal, eu tenho agora os dois hidrogênios substituídos. Esse radical aqui de 2 carbonos é um etil e esse aqui de baixo é um metil, que nem o de cima aqui, né? Do mesmo jeito que aquele ali. Então eu tenho ligado ao nitrogênio um etil e também ligado ao nitrogênio um metil, e ainda tenho todo o resto da cadeia carbônica, que nesse caso aqui é de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, como é que vai ficar o nome? A gente inicia, quando tem ramificações, né, ligadas ao nitrogênio, aqui radicais orgânicos ligados ao nitrogênio, a gente inicia por eles. Se tem etil e tem metil, tem, digamos, né, radicais orgânicos diferentes, o que eu vou fazer? Vou falar em ordem alfabética. Falar em ordem alfabética quer dizer que eu vou escrever da seguinte maneira, que no N tem um etil, ainda no N eu tenho metil, certo? Veja como que se escreve, tá? Quando eu tenho radicais diferentes, a gente diz N, o radical número 1, N, o radical número 2, e isso seguindo a ordem alfabética, tá? Então, N-etil, N-metil, e agora eu falo o nome do resto aqui, né, que seria a parte proveniente lá do radical acila, que é de 6 carbonos. Então, eu vou escrever, eu vou continuar na próxima linha aqui, tá? X, só ligações simples, an e amida. Tranquilo? Mais 2 exemplinhos apenas para eu, digamos assim, poder dizer que explorei todas as possibilidades possíveis, tá? Vamos ver aqui, ó, uma cadeia carbônica com essa cara aqui, ó. Vejam só, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 radicais orgânicos iguais ligados ao N, que seria aqui é metil, e aqui eu tenho metil. E ainda eu tenho mais um radical orgânico metil ligado na cadeia, né, na cadeia carbônica que era do acila. Então esse daqui também é metil. Então eu tenho 3 vezes o metil. O nome desse composto vai ficar assim, ó. Vou dizer que no N, e ainda em qual carbono? Vamos ver, ó, no carbono 2. No N e no 2 eu tenho 3 vezes o metil. Afinal de contas, eu tenho 3 ramificações metil. No N, 2 vezes, e outro no carbono número 2. Então, NN2, trimetil. E agora, uma cadeia carbônica aqui, ó, principal, no caso, né, de 5 carbonos, pente, com ligações simples, an, e é uma amida. Amida. Certo? Mais um exemplinho, então. Ah, tu só falou de ligações simples, não sei o que. Como é que fica com dupla? Vamos ver agora aqui, ó. Vamos pegar um exemplo que nem esse daqui, por exemplo, tá? Então, faltou a dupla.
aqui. Como é que vai ficar esse caso? Então eu digo que esse é o carbono número 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, entre 6, 7, 8 e 9 carbonos. Iniciei por esse lado, pelo fato de ser a extremidade mais próxima do grupo funcional. E aí é o seguinte, eu começo falando das ramificações. Então eu digo que lá no 6 eu tenho um metil. Não tem mais ramificações para falar? Podemos falar da cadeia carbônica. Vamos falar então que é de 9 carbonos, non. Só que agora não vai ter o an. O an era porque esses exemplos que eu havia passado para vocês, o radical acila do composto, ele sempre tinha ligações simples. Então, an por causa das ligações simples, an das ligações simples. Nesse caso aqui, eu tenho a dupla. E a dupla a gente deve indicar a posição dela. Ela está entre os carbonos 4 e 5, o número que aparece no nome é o número menor. Então, eu vou dizer que lá no carbono 4 eu tenho uma insaturação por ligação dupla, que é o prefixo não, o intermediário em. Então, até agora eu disse que no carbono 6 eu tenho metil e que no carbono 4 eu tenho uma ligação dupla. Continuando, eu vou dizer que agora falta eu dizer, já disse que de 9 carbonos, que no 4 eu tenho uma dupla, falta eu escrever que é uma amida. Certo? Veja como, se eu precisar montar essa cadeia, eu consigo, ó, non 4-en amida, quer dizer que é de 9 carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 4 tem o en, então carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, eu tenho en. No 6 eu tenho metil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho metil. Ah, é amida, isso quer dizer que no carbono 1 eu vou ter uma ligação dupla com O e também o NH2. Ficou igualzinho, né? Só mudei a posição aqui para a gente ver que não interfere em nada, certo? Uma outra coisa que eu quero falar antes de encerrar a aula é o seguinte: aquelas questões que envolvem identificação de grupos funcionais, há uma grande confusão que se faz pelo seguinte: quando o aluno olha para um composto, ele olha para essa região aqui do composto, por vezes o aluno acaba falando assim, ah, tem um grupo aqui, ó, é grupo de dupla O no meio da cadeia, é cetona, aí tem o nitrogênio, é amina. Não, tá? Quando o mesmo carbono, veja, ó, o mesmo carbono, ele está ligado ao oxigênio através de ligação dupla e ao nitrogênio, esse carbono aqui, né, esse grupo funcional aqui é o grupo funcional da amida. Não confunda, não confunda, tá? É diferente, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo para poder explorar. É diferente, por exemplo, quando você tem algo desse gênero, que é um composto, uma cadeia carbônica grande e tudo mais, não sei o quê. Se você tem algo assim separado, aí sim pode dizer, ah tá, aqui é o grupo funcional da cetona e aqui é o grupo funcional da amina. Tudo bem. Agora, quando você tem um único carbono que faz a ligação dupla com o oxigênio e ao mesmo tempo com o nitrogênio, esse grupo funcional aqui é o grupo funcional trabalhado nessa aula, que é o grupo da amida. Portanto, não confunda, tá? Dupla O e N ligado ao mesmo carbono é amida. Se for separadamente, o dupla O seria de cetona, né, no caso do meio da cadeia, e o N ali no meio dos carbonos seria, o nitrogênio no meio dos carbonos seria do grupo amida. Beleza? Entenderam tranquilo aí a aula das amidas? Bora estudar, galera. É isso aí. Um abraço! Você aí que não sabe nada sobre funções orgânicas, almida, amida, amônia, metil e tudo mais, tá aqui o cara, meu, aproveita. E esse negócio de crase, artigo, oração subordinada, transitiva, diretiva, indireta, restritiva, meu Deus, tá aqui o nome. Tá ótimo, sabe tudo. Certo, gurizada? Vocês que estão aí assistindo nossos vídeos, por favor, compartilhe, curta aí, mostre pros seus amigos, certo? Acesse o site também que está aqui embaixo, ou ali em cima, não sei, qualquer lugar, aqui na descrição. Tá na descrição, tá na descrição. Que é auladê.com.br. E
e continue acessando, compartilhando, né, e divulgando o nosso trabalho para todo o Brasil. Beleza, pessoal? Isso aí. Um abraço, gurizada. Valeu.